presidente Lula segue hoje para a abertura da Assembleia Geral da ONU. O professor de Direito Internacional da FMU, Manuel Furriela, vai conversar com a gente agora sobre as expectativas para o evento. Professor, seja muito bem-vindo. Já começo perguntando, queimadas são um ponto aí de preocupação? Bom dia. Sem dúvida vão ser abordadas nessa reunião. A abertura é apenas um dos atos dos quais o Brasil vai participar, sendo certo que, tradicionalmente, em pouquíssimas oportunidades, não foi o Brasil a fazer o discurso de abertura. Então, é de larga tradição, desde a fundação das Nações Unidas em 1945, que o discurso brasileiro é o discurso primeiro a ser feito, a ser proferido na abertura dessa Assembleia Geral, dessa grande reunião que congrega todos os integrantes da ONU, que são 193 estados, 193 países, ou seja, praticamente todos os estados, todos os países são membros, são poucas as exceções. Nesse próprio discurso, já nesse discurso, há grande chance, praticamente certeza, de que o... Nós estamos ouvindo o senhor, professor, ou travou? Eu acho que travou. Agora destravou. Agora voltou, professor, pode continuar. A gestão internacional do mundo, mas as questões de mudanças climáticas, e aí vai entrar queimada, vão entrar as queimadas. Mas eu acredito que, além propriamente do discurso, durante a participação nas reuniões temáticas, o Brasil vai ser muito demandado sobre essa questão das queimadas e vai ter que apresentar um plano de ação também de maneira internacional. Porque o Brasil geralmente participa desses debates apontando o dedo, não que isso seja ruim ou bom, é uma postura de ataque, digamos assim, proativa no mandato do presidente Lula, especialmente, que o Brasil adota quando o assunto é meio ambiente, cobrando países desenvolvidos por dinheiro para ajudar os países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, que mantém a área de floresta tropical, a financiar a preservação. Nós vamos passar para a posição agora de tentativa de nos defender, ou seja, vão apontar o dedo para a gente agora, professor? Ótimo ponto. Como a maior parte da produção de carbono dos poluentes tradicionalmente era indicada, como você falou, aos Estados Unidos, à Europa e à China, por conta de processos industriais principalmente, né, de emissão de veículos, o Brasil ele sempre ficou numa posição mais confortável, porque ele tem uma matriz energética praticamente toda ela limpa, hidrelétrica principalmente, né, de forma gerados pelas nossas usinas hidrelétricas. A gente tem a utilização do etanol em larga escala, então o Brasil sempre teve uma posição um pouco mais confortável em ser cobrado, mas neste ano em específico, por conta dessas queimadas em larga escala, a gente tem acompanhado, até mesmo nas grandes cidades que chegam as fumaças, os poluentes, né? A gente vive uma situação realmente de crise, com certeza o Brasil vai ser cobrado de um plano de ação. A demanda por recursos internacionais, por fundos internacionais, ela vai continuar, até porque o mercado de crédito de carbono ainda não está totalmente desenvolvido, essas compensações ainda estão na mesa, mas o foco realmente, nesta reunião em específico, vai recair numa cobrança sobre o Brasil, vai colocar a gente numa posição mais fragilizada, e a ida da ministra Marina Silva à reunião, ela faz parte da delegação presidencial, já denota que ela deve ter preparado algum plano de ação para apresentar internacionalmente. Então, nós vamos ser cobrados, com certeza, nessas próximas reuniões. José Maria tem uma pergunta. Professor Furriela, muito bom dia. Esses organismos internacionais, eles têm perdido muito em credibilidade e em importância, né, na atual geopolítica mundial. Vale a pena mesmo fazer discursos, levar uma comitiva e gastar o querosene do avião presidencial para ir a esse encontro? Quer dizer, haverá consequências positivas para o Brasil ou esses organismos já não apitam mais nada? Infelizmente, você está certo, né? Houve uma perda de credibilidade. O auge do crédito que as Nações Unidas tinham
perante a comunidade internacional foi durante o período da Guerra Fria. Ela era uma grande mediadora dos conflitos, né? Já que você tinha todo o bloco soviético fazendo parte das Nações Unidas, com muito poder, inclusive a União Soviética com poder de veto no principal órgão das Nações Unidas, que é o Conselho de Segurança, então tendo que mediar o mundo capitalista e comunista, digamos assim. Então ali foi o momento mais produtivo, né? Você tinha uma grande divisão do mundo e a ONU tinha um papel muito determinante e foi se desgastando. E desgastando a partir do momento que os Estados Unidos, como se tornaram a única grande potência, hoje em dia a gente tem uma ascensão da China, mas naquele momento de colapso da União Soviética eram os Estados Unidos, então essa utilização de organizações internacionais ela começou a ser reduzida a partir do momento que você tinha uma diretriz originária da principal potência. Hoje em dia, nós temos aí uma situação onde, talvez, com a ascensão da China, a ONU consiga se reinventar. Mas, no momento atual, esses organismos, e a ONU é o maior, o principal deles, eles perderam muito crédito. Mas, mesmo assim, eu acredito que vale a pena essa participação brasileira num organismo onde são originados grandes debates. A ONU também tem um papel de ser um grande fórum, onde os estados estão representados, e são 193, praticamente todos. Então, acredito que, mesmo assim, ainda vale a pena, mesmo num momento onde o mundo multilateral, a utilização de organismos internacionais, não vive o seu melhor momento. Mas são ainda momentos de encontro entre os estados, de reuniões e de fóruns. Então, acho que nesse aspecto, mesmo com um momento não tão propício, ainda vale a pena. Bruno Pinheiro? Olhando o cenário, o último discurso do governo brasileiro, realmente nessa Assembleia ONU, essa discussão foi um discurso sobre o combate ao feminicídio, à violência contra as mulheres, o combate à fome, igualdade social e diversos entre esses assuntos que foram colocados no discurso ficaram no meio do caminho, não alcançaram resultados conforme foi feito o discurso. Recente, estamos acompanhando incêndios aqui, diversas queimadas, como é o assunto do momento. O governo quis compartilhar essa responsabilidade com outras autoridades, com os estados. Em um cenário de caso de colocar uma resposta e o interesse de compartilhar essa culpa com outras regiões, com outras nações, esse discurso, essa resposta, o senhor acha que será aceita ao querer compartilhar esta responsabilidade, não assumir somente essa culpa sobre o cenário atual, professor? Ótimo ponto. Bom, primeiro aqui, só para a gente descrever um pouco como geralmente são os discursos dos principais estados quando eles falam lá nas Nações Unidas, né? E o Brasil, apesar de ele não ser uma potência global, ele é uma potência regional. Na América Latina, de longe, é o país mais relevante, mais representativo por vários aspectos. É o mais extenso, o mais populoso, maior economia, maior potência militar e por aí vai. Então, pegando essas questões em específico, um discurso brasileiro é relevante. É o primeiro, também já mencionei aqui. Existem dois tipos de discurso quando nós falamos de potências mundiais, China, Estados Unidos e regionais. Ou é para público interno, por incrível que pareça, né? Às vezes fazem um discurso nas Nações Unidas para o próprio país ouvi-los. Acho que foi um pouco do que a gente teve ano passado, né, no discurso anterior do presidente Lula, nesses pontos que você levantou. Acho que era um pouco para consumo doméstico, digamos assim. E existe aquele que é para o mundo mesmo, que deveria ser sempre assim, mas não sempre é. Mas como o Brasil está no grande foco de críticas internacionais por causa do colapso, né, dos nossos sistemas de controle de queimadas, então eu acredito que vai ser esse o grande tema. A gente vai falar para o mundo. O mundo quer saber o que está acontecendo no Brasil em termos de questões ambientais e o que está sendo feito para controlar, né? E eu acho que por conta justamente das críticas serem principalmente decorrentes de um controle não efetivo que o Brasil tem, e quando eles falam o Brasil, inclui os estados, né? Porque é uma visão do exterior do conjunto do país, e não só o governo federal. Então, olhando o que o mundo vai analisar,
Este vai ser o foco. O governo brasileiro até vai tentar dividir internacionalmente essa responsabilidade, né, em questões de recursos que têm que ser alocados no Brasil para preservar as suas vastas florestas, em questão de desenvolver o mercado de crédito de carbono, que favoreceria esse tipo de controle, mas especificamente eu acredito aqui que o foco vai ser um eventual descontrole brasileiro. Eu acho que essa divisão que a gente possa fazer de responsabilidade para o mundo, ela vai ficar diminuída no momento que as críticas são grandes sobre o nosso controle ou descontrole desse processo de queimadas. Pois bem, conversamos com o professor de Direito Internacional, Manuel Furriela. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã e um ótimo dia. Um ótimo final de semana para todos.